Deus nos abençoe e nos ilumine. Mais uma vez, agradecer a presença do Delane aqui na nossa casa. Seja bem-vindo. Deus abençoe o seu trabalho. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Agradecer por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, nesta bendita casa, procurando o entendimento, o esclarecimento, através da doutrina bendita. Querido e amado Pai, agradecidos estamos por estarmos aqui com vossa permissão, tentando nos aprimorar através do conhecimento. Querido Pai, abençoai este momento. Que este momento nos ajude a expandir o nosso conhecimento, dando-nos o alicerce de que necessitamos para seguirmos em frente na nossa caminhada. Abençoai a todos que aqui estão reunidos. Pai nosso que estais em todos os lugares, santificado seja o vosso nome de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos de todo o mal. Abençoai, Senhor, esta casa. Abençoai o palestrante que trará sua palestra para nós de bom grado, com muito amor. Iluminai, Senhor, aqueles que passam por dificuldades. Abençoe hoje e todo sempre. Que assim seja. Caríssimos irmãos, estimadas e caríssimas irmãs, queridos jovens e caríssimos senhores, senhoras, bom dia a todos. E que a paz do nosso Senhor Mestre Jesus, nesta manhã, mais uma vez, possa estar em nossos corações. Em 1947, a jovem Cacilda Becker, com 26 anos de idade, nesse ano, já apontava no teatro, na revista, no cinema, como uma atriz notável. Fazia da sua profissão, Cacilda Becker, um extremo talento através da cultura, do dom em que Deus a proporcionou. Em 1957, já casada com o ator Valmor Chagas, e posteriormente, anos depois, começa um vínculo através da arte com a televisão. Por mais que ela demonstrasse o seu talento, a sua habilidade como atriz, carregava dentro de si, dentro da sua intimidade, dentro do escaninho da sua alma, uma certa incompatibilidade em relação ao seu filho. Sabemos nós que um dos maiores desafios é educar. Educar é um grande desafio, seja na condição de pai, de mãe, de tutor, de responsável. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, ela percebeu que ela conseguia administrar sua carreira. Ela conseguia ser uma atriz notável diante dos olhos a quem apreciava.
mas tinha uma certa dificuldade em relacionar-se com o próprio filho. De uma certa forma ou de outra, acontecem em nossas famílias. Temos, muitas das vezes, uma facilidade, uma dificuldade dentro do próprio lar, com o irmão, com o pai, com a mãe. E sabemos que a reencarnação nos mostra várias explicações em torno do assunto. Contudo, ela estava no dia 13 de junho de 1967, ela estava no final de uma turnê, fazendo novela, teatro, cinema, escrevendo para jornais, revista, e não tinha tempo para o filho. Aquela vida com a agenda cheia, e ela estava no hotel, nesse 13 de junho de 1969. Ela começou a refletir. O que ela, como mãe, poderia fazer em favor do seu filho? E nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, nós não mudamos ninguém. Nós mostramos o caminho, orientamos, damos a oportunidade, tanto para nós quanto para o outro, de nos reconciliarmos. Contudo, então, nesta noite, ela começou a refletir. Vai ao telefone e liga para o filho que estava no Rio de Janeiro. E ela disse a ele: Cuca, meu filho, andei pensando e nós precisamos ter uma conversa franca, uma conversa onde devemos colocar alguns assuntos em dia. O jovem, na época então, disse: mãe, não tem como esperar a senhora chegar de viagem. Dizia o jovem: amanhã mesmo estarei partindo com os amigos, onde nós vamos ficar por alguns dias na região dos lagos, em descanso, já que eu estou de férias. Mas a mãe insistia ao telefone: mas meu filho, amanhã eu estarei aí, você viaja depois, espere sua mãe chegar, eu preciso conversar com você, eu preciso falar de alguns assuntos. Já disse, mãe, amanhã estarei indo para a região dos lagos com os amigos, e essa viagem já está marcada há tempos. A mãe então, por mais que ela tentasse ajustar aquele encontro, o jovem não cedeu a oportunidade de encontrar com a sua mãe. No dia seguinte, ele então entra no carro com os amigos e vai para a região dos lagos, no Rio de Janeiro. Naquele mesmo dia, 14 de junho de 1969, já era hora avançada, o telefone toca. Ele atende o telefone na casa de praia, e um tio seu diz a ele ao telefone: Cuca, você tem que voltar logo. Mas por quê? Sua mãe. Venha e volta logo. Mas o que tem a minha mãe? Ela está doente? Foi internada? Não. Ela acabou de falecer. O jovem, então, como o mundo tivesse desabado sobre a sua cabeça, pega o carro desesperadamente e vai ao Rio de Janeiro. Imaginemos nós o que se passava no coração, na cabeça daquele jovem, aonde, horas antes, a mãe insistia em encontrá-lo.
Horas antes, a mãe implorava que ele tivesse um pouco de tempo para que os dois pudessem se encontrar. Ele foi direto para o funeral. Chegando naquele momento dramático, difícil para todos nós, ele adentra o funeral e depara com aquela cena, a mãe posta no caixão. Em vão, ele tentou acordá-la. Desesperado, pegando em seus braços inerte, dizendo: acorda, mãe, acorda, não faça isso comigo. O desespero do jovem, de tal forma, que em um determinado momento do funeral, ele pediu que todos os que estivessem ali, desse licença a ele, que ele queria ficar sós com sua mãe. Os convidados, os familiares, amigos, percebendo o desespero daquele jovem, deixou ele a sós com a mãe. Ele fecha a porta do salão e fica a sós com a mãe. Pega uma caneta, escreve um bilhete, dobra o papel, levanta a nuca do cadáver de sua mãe e coloca o bilhete debaixo do cadáver. Abre a porta e o funeral continua. Após o sepultamento, Cuca retorna para o seu apartamento no Rio de Janeiro. E nós sabemos que a vida, de uma certa forma ou de outra, nos apresenta que cada um reage diferentemente um do outro diante de uma perda de um ente querido, de um amigo, enfim, cada um manifesta a sua dor de forma diferente. E ele manifestou a sua dor com extrema revolta. Trancou-se num apartamento. Não queria receber visitas. Não atendia ao telefone. Isolou-se de tudo e de todos. Deixou a barba crescer. Não queria mais alimentar-se. Foi emagrecendo. Só queria ficar deitado. Como isso trouxesse ou fosse trazer a sua genitora de volta. Vejamos a dor deste jovem, do arrependimento, de ter rejeitado aquele convite, que seria a última conversa que ele e sua mãe teriam, ainda que na matéria. Em um determinado momento, aonde ele encontrava-se trancado dentro daquele apartamento, o telefone toca. Era um amigo dizendo a ele: Cuca, até que enfim você atendeu ao telefone. Fiquei sabendo, dizia o amigo ao Cuca, que existe um homem, eles dizem que é médium, na cidade de Uberaba, um tal de Chico Xavier, que ele recebe mensagens dos mortos. Vamos lá, Cuca, vamos conferir. Quem sabe você recebe uma mensagem de sua mãe. E Cuca, descrente, aceitou o convite. E lá foi a Uberaba. E chegando lá, em Uberaba, na época em que Chico Xavier psicografava 10, 12 horas sem parar, Cuca estava na fila, aguardando a sua vez para aproximar-se do médium Chico Xavier. Horas na fila, enfrentando o frio, o cansaço, o sono e a saudade da mãe, que mais o machucava, que mais torturava a sua alma, o seu espírito. Quando ele estava quase chegando perto do médium, havia mais ou menos umas 8, 7 pessoas à sua frente,
E Chico, para quem conheceu, ele sempre fez questão de atender a todos sem distinção, independentemente do tamanho da dor. Ele conversava, ouvia, orientava. E era comum, ele chegava no grupo da prece por volta de 2 da tarde aos sábados e até 6 da manhã do outro dia, tomando um chá, um café, uma água e sempre atendendo a multidão que o procurava. Ora, com a mensagem de além-túmulo psicografada, com a palavra de conforto, com a palavra renovadora. E Cook estava ali aguardando a sua vez. De repente, ele percebeu que havia poucas pessoas à sua frente. Quando Chico Xavier disse a ele: Cuca, venha cá, aproxime-se. Ele ficou assustado. Ora, como que esse homem pode saber o meu nome se ninguém aqui nessa cidade me conhece? Ele ficou assustado. Ele não acreditava na vida após a morte da matéria. E Chico foi mais além. Disse a ele: venha cá, meu filho. A sua mãe está aqui, Cacilda Becker, e quer falar com você. O choque foi maior. Ele se perguntava: é além dele souber o meu nome, que eu não disse a ninguém, como ele sabe o nome da minha mãe e sabe que ela faleceu? Ele então aproxima-se do médico. E Chico então diz a ele: meu filho, a sua mãe está aqui. E ela diz que você escutou a oração dela e você está aqui hoje. Olha só como que Deus atua em nossas vidas. Influenciou o amigo, que por sua vez fez o convite a Cuca, e ele compareceu a Uberaba. E Chico então diz a ele: meu jovem, a sua mãe nesse momento está aqui, está me pedindo para eu reler o bilhete que você colocou debaixo da sua nuca no funeral. Ele ficou mais assustado ainda. Como que ele pode saber disso? Saber o meu nome, o nome da minha mãe, que ela faleceu, e somente eu estava no salão quando coloquei aquele bilhete na sua nuca. E Chico então começa a falar ao jovem, a pedido da sua mãe, o espírito de Cacilda Becker, a reler o bilhete. E Chico Xavier releu o bilhete através do processo de psicofonia, que nós conhecemos popularmente como incorporação, nos livros dos médiuns. E Chico diz a ele assim: sua mãe releu o bilhete nesse momento. E começa a ler. E Cuca tinha colocado assim: minha mãe querida, você é tudo para mim. O meu maior arrependimento não foi ter aceitado o seu convite para termos a última conversa. A saudade dói, mas sabe que você é e sempre será a melhor mãe do mundo. Devo toda a vida, toda a gratidão. Te amo, minha mãe. Quando Chico leu essas palavras que ele havia escrevido no funeral e colocado debaixo do seu cadáver, o jovem não conteve a emoção e acabou desmaiando. As pessoas que ali estavam o assessoravam, dando água frutificada, e ele voltou em si. Retornou para o Rio de Janeiro com o coração menos sofrido. Voltou para o Rio de Janeiro com o coração mais confortado, com mais ânimo, disposto a vencer a chamada saudade. O Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, recorremos ao capítulo 5º, e é o maior capítulo do Evangelho. E no item 21º, encontramos intitulado Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Quem tem medo da morte?
André Luiz nos diz que morrer é depararmos face a face com a nossa própria consciência. Morrer é depararmos face a face com a nossa própria consciência. Emmanuel nos diz que a morte é a própria vida numa nova edição. A morte é a própria vida numa nova edição. O jovem Cuca sofreu. Nós também sofremos a perda, a ausência de um ente querido no processo, no fenômeno biológico da morte do corpo físico. Como diz o codificador Allan Kardec, a vida, ela começa depois do túmulo. Viemos da onde? Do mundo espiritual. E o nosso local de origem é o mundo espiritual. E um dia retornaremos para o mundo espiritual. E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós sofremos pelo nosso próprio egoísmo. Certa feita perguntaram para Chico Xavier: Chico, você tem medo da morte? E vejam só a resposta do médium. Nesse tempo todo, em convivência com os amigos benfeitores espirituais, eu aprendi a desapegar das coisas materiais. Esta foi a resposta que Chico Xavier. Nesse tempo todo, em convivência com os amigos benfeitores espirituais, eu aprendi a desapegar das coisas materiais. Obviamente, meus irmãos, minhas irmãs, fica a interpretação da resposta de Chico ao encargo de cada um de nós, porque todos nós temos livre-arbítrio. Não somos obrigados a nada, conforme questão de número 843 em O Livro dos Espíritos. Mas nós sofremos, muitas das vezes, porque culturalmente, a nossa cultura, nós somos educados desde pequeno a ganhar. Nós não somos educados a perder. O técnico de futebol, ele treina o time até chegar à exaustação, até o cansaço, até o limite de cada jogador. Para quê? Para ganhar. Nenhum técnico de futebol treina o time para perder. O estudante que vai prestar um vestibular, que vai prestar um concurso público, ele se prepara para quê? Para passar. Ele não prepara para ser reprovado. Os pais, nós, quando cobramos as notas dos nossos filhos, seja no colégio, no primário, nós cobramos notas boas. Tem que tirar 10. Nós não fomos preparados para ver os nossos filhos passando dificuldade. E sim queremos, obviamente, como qualquer pai, como qualquer mãe, os melhores para os nossos filhos, em todos os aspectos. É natural que assim seja. No nosso aniversário, quando completamos mais um ano de vida, por que nós aguardamos um cumprimento de um amigo, de um parente, não é? Olha, feliz aniversário, tudo de bom. E se isso não acontece, nos causa uma certa decepção. Ora, no meu aniversário ninguém me cumprimentou, ninguém me deu os parabéns. Então vejamos como nós não estamos ainda preparados a não receber, e sim a receber. E muitas das vezes, a morte, ela não nos dá aviso prévio. Tem morte que nos dá aviso prévio. É uma doença que aos poucos vai limitando a condição física de uma pessoa. E além do mais, meus irmãos e minhas irmãs, falando de uma forma tranquila, todos nós já nascemos com data de validade. No dia certo, no momento certo em que vamos desencarnar. Agora, essa data de validade, nós, através do nosso livre-arbítrio, nós podemos prorrogá-la ou antecipá-la.
antecipar os nossos irmãos, que destrói o próprio corpo, através da indisciplina, através do excesso, através do suicídio direto ou indireto. E prorrogar, muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela pessoa em que ela é tão importante no meio que ela vive, que se tirar ela naquele momento, as coisas não vão andar. Então a própria misericórdia divina, a própria espiritualidade, ela prorroga mais um pouco a estadia daquela pessoa. Nós não sabemos de nada, ainda bem. Quantas pessoas estão aí com doenças crônicas e estão vivendo? Com certas limitações, mas estão vivendo. E quantas pessoas que estão com saúde, de repente, sai de cenário, sai de cena. É tragado de forma inesperada, digamos assim, pela chamada morte. Eu recordo, meus irmãos, minhas irmãs, com extrema precisão, quando eu comecei a namorar a minha esposa, há 32 anos atrás, era maio de 1988. Ela chegou perto de mim e disse assim: Delane, eu tenho uma tia que mora no Rio de Janeiro, mas não sei não. Eu acho que desse ano, pelo que o pessoal comenta na família, ela não passa. Eu pensei, puxa, coitada. Fizemos um ano de namoro. A minha esposa veio com o mesmo discurso. Delane, o pessoal na família está comentando, esse ano ela não passa. Ficamos noivo, 8 de fevereiro de 1990. Ela veio com o mesmo discurso. Delane, minha tia só está piorando, desse ano ela não passa. Olha só que maldade as pessoas, né? Casei em 8 de fevereiro de 1992. Ela foi no meu casamento. Eu pensei, achei que estava vendo uma entidade. Danada, hein? Eu pensei comigo. Mas, como se diz os mais antigos, cala-te boca. Falaram para mim, Delane, olha, realmente, agora a coisa ficou feia para o lado da minha tia. Os mais críticos, olha só que maldade, os mais críticos disseram assim, esse ano é no chupa-manga. Olha que maldade que fizeram com ela. Faleceu em 2 de novembro de 94. O meu sogro, ela foi no velório. Eu pensei, meu Deus do céu. Olha, as más línguas disseram, ela está fazendo hora extra na terra. Eu fiquei imaginando como que seria hora extra na terra. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, passaram 6 anos, de 94 a 2000, em 26 de fevereiro de 2000. Olha quanto tempo. Desencarna o meu pai. Ela foi no velório. As más línguas disseram, vai matar a família toda. Não vai sobrar ninguém, só ela. Vejam só, meus irmãos e minhas irmãs. Ela veio desencarnar agora, em 2008. E quantas pessoas, digamos assim, entre aspas, passaram na frente dela? Furaram a fila. Tudo sempre esteve na mão de Deus. Claro que nós somos a peça fundamental, a peça principal. Aonde entendemos, meus irmãos, que nós devemos preparar-nos, por que não? Para deixarmos o nosso corpo. A alimentação, não é? Claro que ninguém quer morrer, mas na verdade ninguém morre. Na verdade todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente começa a entender, meus irmãos e minhas irmãs, que temos que dar o melhor de nós, enquanto é tempo. Deve ser muito terrível para uma alma, para um espírito, um arrependimento. Imaginem só
a cabeça daquele jovem Cuca, em que sua mãe implorou para conversar com ele, ele não aceitou, e no dia seguinte, a sua mãe desencarna. Por isso, entendemos, claro, obviamente, que o tempo não passa em vão. O que tivermos que fazer, façamos. Não deixemos para amanhã o que se pode ser feito hoje. Passamos enquanto é tempo. Ah, mas abrace, beija mais vezes. Ah, eu vou na casa da minha mãe uma vez por semana, vai 2, 3 vezes sua mãe. Liga mais para ela. Dentro de casa, você está indo aonde? Ah, eu estou indo passear com os colegas. Volta aqui, me dá meu abraço, meu beijo. Vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Ah, meu pai chegou, abraça o pai, abraça a mãe. O filho. O tempo não passa em vão. O que tivermos que fazer, façamos enquanto é tempo. É uma ameaça? Não. É o processo natural da vida. E o mais interessante, que nós temos que nos prepararmos espiritualmente, né? Buscando ser uma pessoa melhor. Buscando ser uma pessoa melhor. Independentemente da religião. Temos que nos preparar também, materialmente. Chamar a esposa, chamar os filhos, olha, na minha ausência, é isso que tem que fazer, é aquilo, isso pode, isso você não tem direito. Quantas viúvas passam apertos? Porque não estamos aqui para julgar ninguém. Como disse Jesus, não julgueis para não serem julgados. Mas quantas viúvas, quantos filhos passam dificuldade porque em vida não deixou bem resolvido ou bem esclarecido determinadas questões materiais. Não é que nós estamos pensando na matéria, mas nós temos que pensar quem fica. Porque quantas viúvas, quantos filhos ficam perturbados porque deixou determinadas coisas embaraçadas e acaba refletindo no espírito que desencarnou. Ele acaba exercendo uma certa influência na família, tentando resolver questões que ele não tem condições de resolver. Então nós não temos que ter receio de conversar esse assunto. Eu já falei para minha esposa, eu conversei com ela, no começo eu não gostava muito desse tipo de assunto. Eu falava, senta aqui, vem cá. Na minha ausência, não, pelo amor de Deus, não fale morte não. Eu disse a ela, se eu não conversar com você, eu vou conversar com quem? Você que é minha esposa, minha companheira. Olha, isso aqui você tem direito, isso aqui você procura fulano, já está tudo organizado, tudo mais ou menos encaminhado. É claro que isso não devemos fazer disso um processo excessivo, de obsessão, de ficarmos ali pensando. Não. Sabe como nós preparamos para a morte? Vivendo bem com as pessoas, dando o melhor de nós, sendo grato aos nossos pais, amando os nossos filhos, o nosso companheiro, a nossa companheira. É assim que nós vivemos bem e é assim que nós preparamos para a morte. O que importa é o estado de consciência de cada um de nós. Se de fato a morte existisse, seria, podemos dizer, uma espécie de necrose no divino tecido da vida. Saímos do corpo, mas não saímos da vida. E entendemos, meus irmãos, que tudo passa, mas o amor, a nossa alma, jamais passará, é imortal. E nós que estamos em processo de ascensão, devemos aproveitar as oportunidades, como Paulo de Tarso aproveitou, como Madre Teresa de Calcutá aproveitou, Irmã Dulce, Chico Xavier, como o nosso estimado querido Papa Francisco, com tanta doçura preocupa com a humanidade, com tanto amor declara paz à humanidade. Então são gestos, embora pequeno, mas que faz grande repercussão em nossas vidas. Não devemos temer a morte, nós devemos temer
a nós. Porque a maior luta, o maior desafio é a luta contra as nossas próprias imperfeições, contra o nosso eu. Esse é o maior desafio. Como já dizia o apóstolo Paulo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? O bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. A vida aqui na matéria é um sopro. Passa no piscar de olhos. E quando chegarmos no mundo espiritual, como diz André Luiz, vamos deparar com a nossa própria consciência. Eu recordo, meus irmãos, minhas irmãs, com muita precisão, na época, nós morávamos no interior de São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes. Eu tinha 7 para 8 anos de idade. E o meu pai sempre foi muito rigoroso. Ele fazia questão que todos os 6 filhos participassem do culto no lar. Não tinha essa filosofia, não vou participar, que de fulano, não está jogando bola. Não. Todos nós éramos intimados a participar do culto no lar. Aquele que não participasse ficava de castigo. E para ser sincero aos meus irmãos, às minhas estimadas irmãs, com todo respeito, eu detestava o culto no lar. Vocês sabem por quê? Primeiro, que me dava um sono profundo, eu só ficava dormindo. Eu tinha 7 para 8 anos. Naquela época, as crianças dormiam cedo. O culto começava 8 horas da noite, 7 horas da noite. E segundo, eu não entendia nada o que falava no culto, os comentários. Eu ficava ali pensando em outras coisas. Eu detestava. E aí, meus irmãos, olha só, com 8 anos de idade, eu ficava pedindo a Deus para me tirar do culto no lar. Eu rezava para não participar. E meu pai, está gostando, meu filho? Estou aprendendo muito, meu pai. E de fato eu aprendi. Em um determinado momento, um amigo de escola chegou perto de mim e falou assim, venha cá. Eu fui. Ele chamava Zeca. E o Zeca disse assim, ô Delane, eu estou na escolinha de futebol. Você não quer entrar, não? Aí eu falei assim, olha, sim, eu tenho interesse. É qual horário? Ele falou, 7 horas da noite. Eu pensei, meu Deus do céu, será que Deus escutou minhas preces? É no horário do culto. Só falta ser no mesmo dia. É muita sorte, é muito merecimento. Aí eu perguntei, que dia que é? Ele falou, é toda terça-feira. Eu pensei, pronto, é o dia do culto. Agora eu vou faltar no culto. Aí veio aquele receio, será que meu pai vai deixar ou não? Mas eu usei aquela técnica que todo filho usa. Quando queria pedir para o pai, pedia para a mãe. E a mãe não dava o recado para o pai. Né? Minha mãe era intérprete. Que mãe geralmente é o coração mais maleável. O pai já é mais linha dura. Aí, e eu querendo falar com a minha mãe, ela já desconfiou. Ou esse menino está doente, ou está querendo alguma coisa. Eu falei, eu estou querendo. Ela, o que é, meu filho? Eu falei, não, é porque um colega meu vai participar do futebol, e é terça-feira, 7 horas. Não, pode deixar, depois eu falo com seu pai. Mas mãe, a senhora não entendeu. É no dia do culto. Não, pode deixar, seu pai não vai importar. Ela pediu para meu pai deixou. Eu ajoelhei a agradecer a Deus, minhas preces foram escutadas. Olha só, no primeiro dia, meu colega passou na minha sala de escola e falamos assim, Delane, eu tive uma ideia. O futebol começa às 6 horas. Nós vamos sair daqui, nós vamos chegar lá, já tá, essa época era a época de julho, começa a escurecer cedo. Eu tive uma ideia, nós cortarmos caminho.
E eu perguntei a ele, é? Mas cortar caminho passando pela onde? Ele falou, pelo cemitério. Quando eu falei pelo cemitério, eu fiz igual a nossa irmã. Me deu uma dor por dentro. Não sei por que me deu uma dor no peito. Ele perguntou para mim, você está com medo? Eu, de forma alguma. Imagina, estava morrendo por medo por dentro. Primeiro dia nós fomos. Quando adentramos a porta do cemitério, eu fiquei apavorado. Aquele muro gigantesco, aquele portão enorme. E interessante que quando a gente é criança, na cabeça da gente tudo é grande. E eu olhei aquele portão e fiquei imaginando o portão fechando comigo lá dentro do cemitério. Aí eu entrei no cemitério com ele. É aqueles cemitérios muito antigo, que tem aquelas estátuas gigantes. E eu olhando aquilo, andando depressa, morrendo de medo. Quanto mais eu andava, mais medo eu tinha. Só que eu não disse nada para o Zeca. Quando nós chegamos no meio do cemitério, nesse primeiro dia, cortando um caminho, cortando um atalho, eu peguei do nada, assim, aparentemente, e olhei para a esquerda. Quando eu olhei para a esquerda, eu vi uma velhinha sentada no túmulo. Eu olhei assim, pensei, nossa, que mulher corajosa. E continuei andando com o Zeca. Fomos para o futebol. Passou uma semana. Na outra terça-feira, olha eu, Zeca, cortando o caminho, passando pelo cemitério. Olha que chegou na metade do caminho, eu olhei para a esquerda de novo. Olha ela lá sentada no túmulo de novo, a velhinha. Eu pensei, nossa senhora, vai gostar de cemitério, hein? Pensei comigo. Na outra semana, meus irmãos e minhas irmãs, o Zeca foi na minha sala. Nesse dia estava fazendo um frio, estava tudo nublado, parecendo que ia chover, escureceu mais cedo. Era 5 horas da tarde, já estava escuro em Mogi das Cruzes. O Zeca disse, Delane, hoje eu não vou poder ir no futebol, eu tenho que ir direto para casa que eu tenho um aniversário para ir. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou. Eu pensei, o quê? Não vou passar sozinho no cemitério, não, de jeito nenhum. Mas no caminho entre a escola e o cemitério, eu fiquei pensando, ora, por que eu estou com medo? Meu pai sempre falou que não existe morte. Meu pai era muito brincalhão. Meu pai falava que a gente tem que ter medo dos vivos e não dos mortos. Eu vou passar pelo cemitério. E fui passar. Aí eu comecei a andar depressa. Quanto mais depressa eu andava, mais medo eu sentia. Quer dizer, eu não estava com medo, eu estava com pavor. Sem saber o porquê. E sozinho, olhando aqueles túmulos, olhando aquelas imagens. De repente, quando chega na metade do caminho, lembrei de olhar para a esquerda. Eu olhei e vi a velhinha sentada. E eu sou muito curioso. Aí eu peguei, parei, olhei para ela e falei assim, vou lá bater um papo com ela. E fui. Eu cheguei perto dela, mas quanto mais eu fui aproximando, eu percebi que ela estava pálida, triste. Olhei para ela e falei assim para ela, minha senhora, você não tem medo de ficar sentada, hein, não? Ela olhou para mim com uma tristeza e falou, meu filho, quando eu era vivo eu tinha. Meu Deus do céu, foi o dia que eu cheguei mais cedo em casa. Eu fui direto para o culto. Depois desse dia, eu nunca mais quis deixar de frequentar o culto. Frequentava, rezava, participava, tinha participação minha. De pavor, de medo. E meu pai ainda falava, meu filho, o que é isso? Parece que você viu uma assombração. Eu pensava, o pior que vi. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, mostrando para nós que as experiências, cada um carrega as suas experiências na vida. Mas a reflexão que fazemos nesta manhã é mais ou menos assim, será que eu tenho sido um bom pai? Será que nesse momento da vida em que Deus me concedeu os filhos, será que eu tenho sido uma boa mãe? Será que eu tenho sido um bom patrão, um bom empregado, um bom funcionário? É uma reflexão. Será que eu tenho sido um bom colega de trabalho? Uma boa pessoa para os meus vizinhos? Para os meus familiares? Para os meus entes queridos? E sabemos, meus irmãos, na vida, que ninguém paga
sem estar devendo. Ninguém recebe sem estar merecendo. A religião é importantíssimo, mas se nós não tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila, nada adiantará. É o mesmo que recorremos à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda eu, mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens e a própria língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada adiantará. Serei como bronze sonante e um símbolo retumbante. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, Allan Kardec já nos dizia, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Amemos uns aos outros enquanto estamos a caminho. Amemos mais do que já amamos. Seja no exercício da benevolência, na indulgência para as faltas alheias, do perdão das ofensas, no exercício da caridade, independentemente do rótulo da nossa religião. Jesus é para todos. E com Jesus nós caminhamos para longe. E que nesta manhã possamos refletir o Evangelho de Jesus, quanto ele nos disse: eu fiz, e tu podes fazer muito mais. Por isso, meus irmãos, ante qualquer dificuldade na vida, ainda que seja na vida terráquea, ante qualquer dificuldade, não desanimem, persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante os pesares da vida, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos atendendo às leis concessas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço, que administra a riqueza, traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas. Cada qual guarda problemas em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor.